Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Meu nome é Clóvis, sou professor de grego e de hebraico. Quero refletir hoje com vocês num conselho do apóstolo Tiago acerca do ouvir e do falar. Fiquem com a gente, se inscrevam no nosso canal, nos ajudem a divulgar esse trabalho, para que essas reflexões nossas possam encontrar e alcançar o maior número de pessoas. Fiquem com a gente. Tiago, em sua carta, ele diz, no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: meus irmãos, tenham sempre isso em mente. Estejam sempre prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Conselho do apóstolo Tiago. Então ele começa dizendo: estejam sempre prontos para ouvir e demorem para falar e demorem para irar-se. É um conselho de sabedoria dele. Interessante, né, irmãos e irmãs, que na modernidade nós nunca estamos prontos para ouvir. A modernidade em si, ela se tornou bastante barulhenta e bastante ensurdecida. Muitas vezes não temos paciência para ouvir uma música, não temos paciência, às vezes, para assistir um filme longo e ficar ali ouvindo por muito tempo um texto que seja mais rico. Não temos essa paciência. Às vezes também no barulho das nossas correrias cotidianas, nas nossas ansiedades, nós não paramos para ouvir a voz de Deus meditando nas Escrituras, buscando conhecer mais do Evangelho de Cristo. Às vezes até a nossa oração se torna não um diálogo, mas um monólogo. Um monólogo desesperado, um monólogo cansativo, um monólogo cheio de impaciência, onde nós só falamos e nunca ouvimos. Como se a oração fosse só falar coisas para Deus, só desabafar com Deus, e não fosse um diálogo, falar, mas também ouvir. Mas também silenciarmos a nossa alma, buscarmos pela ajuda do Espírito, silenciarmos a nossa mente, o nosso coração, para então, no íntimo de nós, ouvirmos o Deus falar conosco, Deus nos dar uma direção, Deus mover, por meio de seu Espírito Santo, Deus mover os nossos corações, as nossas mentes, em uma determinada direção. Porque nunca estamos prontos para ouvir. Nós não ouvimos o nosso próximo. Não ouvimos, ainda mais hoje que estamos mais impacientes. Estamos acostumados a conversas pelo WhatsApp, troca de mensagem. E isso está se tornando tão cotidiano e habitual nas nossas vidas que muitas vezes as pessoas não querem atender uma ligação, porque elas não querem mais falar e ouvir, elas querem trocar mensagem de texto ou no máximo áudio. Mas se o áudio também passar de 1 minuto, para a modernidade inquieta e ansiosa já é tempo demais, já é áudio longo, cansativo. E
o WhatsApp já até criou, conhecendo o usuário moderno, o WhatsApp criou aquelas ferramentas de acelerar o áudio, porque não temos mais paciência para ouvir. Aí não ouvimos a história da parte do outro, ou compartilhar um problema. Nós não temos mais paciência para ouvir. Não temos, às vezes até num diálogo normal, onde o outro nem está contando algo ruim, algum drama, a nossa mente divaga, a nossa atenção é roubada por ansiedade, a gente perdeu a capacidade de se concentrar no mesmo diálogo e ficar ouvindo, né? Porque estamos tão acostumados a assistir uma série enquanto escrevemos algo no celular e procuramos outra coisa na gaveta. E isso tem roubado de nós a nossa capacidade de escuta, a nossa capacidade de prestar atenção no momento que estamos vivendo aqui e agora, na pessoa que nos fala. E a impaciência é tanta que um está falando, o outro já fala por cima, não deixa o outro concluir o raciocínio, e é necessário o outro dizer: oh, calma, eu não concluí minha ideia, calma, eu não terminei meu raciocínio. E todos queremos falar o tempo todo e não sabemos ouvir. E o texto diz: estejam sempre prontos para ouvir. Se apressem, corram, não para falar, mas se disponibilize com prontidão, com destreza para ouvir. Ouvir o próximo, ouvir Deus, ouvir uma música, ouvir o som da natureza, mas estejam sempre prontos para ouvir. Nós fazemos sempre o contrário. Somos apressados para poder falar. Somos apressados em nos irarmos, em ficarmos irritados, nervosos, estressados. Estamos sempre prontos para nos irarmos, para ficarmos irritados, né? Temos vivido tempos de muita irritação e estamos sempre prontos a ficarmos nervosos, a nos irarmos, estamos sempre prontos a falarmos, mas não queremos ouvir. E o texto fala: não, estejam prontos para ouvir, demore para falar, demore também para se irar. E quantas vezes, né, a gente acaba ficando viciado em se irar e nos iramos por motivos que são motivos que não valeriam. Gastamos energia com irritação, às vezes nos indignamos por coisas que davam para serem conduzidas sem muito nervosismo. Dava para a gente parar, como dizia até, né, os especialistas, respirarmos fundo, contarmos até 10 e irmos praticando um exercício de autocontrole com relação ao ficar irritado, ao ficar nervoso, e aprendendo a nos controlarmos mesmo, e aprendendo também a silenciarmos. Que Cristo nos ensine. Que Cristo nos ensine a viver, a praticar esse conselho de sabedoria, para que ao ficarmos mais em silêncio, ao termos a calma de ouvirmos mais o outro, possamos ter palavras mais sensatas, palavras mais edificantes. Porque muitas vezes nos precipitamos. Quando nos precipitamos na ira, podemos cometer maldades, podemos magoar o outro. Quando nos precipitamos no nosso falar, podemos magoar, ferir o outro com nossas palavras, ou dizemos algo que, se pensássemos mais, não diríamos. E às vezes a gente se ira, e o Tiago vai dizer: olha, a sua ira não opera a justiça de Deus. Porque muitas vezes na ira nós
tentamos nos vingar, e vingança não é justiça. E justiça só Deus pode realizar. Ou justiça entre os homens, temos aparatos legais para realizar, mas a nossa ira, o nosso nervosismo não opera a justiça de Deus. Que Deus nos dê esse autocontrole e que Cristo nos ensine a ouvir. Temos a disposição pronta para ouvir e demorarmos para falar, demorarmos para nos irar. Que a graça de Cristo seja sobre nós.